Boa noite a todos, né? Hoje nós vamos falar aqui, né, do capítulo 13, já é um capítulo bem longo, né, que a gente está aqui. Nós vamos falar que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. É um capítulo, o nome do capítulo, o título do capítulo, e coube a mim hoje falar para vocês do item 20, que fala sobre a beneficência exclusiva. Então, nós já temos visto aí os colegas que me antecederam nas falas, que eles já têm falado um pouco sobre essa beneficência. Então, a caridade, né, na visão espírita, ela vai integrar benevolência e beneficência. A gente vai ver alguns conceitos desses dois termos, né, e ver que são diferentes, porém se complementam, né? E, logicamente, quando eu falo de caridade, eu falo de um item, de uma virtude fundamental para a evolução espiritual, logicamente, mas não só espiritual, também social, né? Então, a gente tem essa citação, né, que a caridade como a soma da benevolência e a beneficência na visão espírita. E aí nós vamos falar um pouco mais do que seria essa caridade, sob a ótica da doutrina. A gente fala de beneficência, né? De benevolência e beneficência, ou seja, mais essa face que a caridade tem para mostrar para a gente, diante de tantas outras, né? Paciência, indulgência, dentre outras, mais uma face que a caridade tem para poder se apresentar para nós como uma virtude fundamental para a nossa evolução. Então, né, a benevolência e a beneficência, elas se destacam, né, com a união entre as ações materiais e as atitudes de amor, né? Então, aqui nós sempre falamos da questão moral, de como deve ser realizada a caridade, de que necessariamente ela seria a doação principalmente daquilo que nos seria falta, né? Então que ela também pode ser, logicamente, de uma maneira material, mas não somente dessa maneira material. E aí, nas pesquisas, né, sobre essa temática de hoje, vamos fazer algumas passagens, tanto do próprio Evangelho, né, do item 20, do Livro dos Espíritos, das obras de algumas obras de Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, e também de alguns outros relatos que são de dentro da doutrina espírita, né? E com isso, a gente refletir, né, sobre a caridade como um ato pleno, né, que novamente combina essa ação material, a beneficência, né, de beneficiar, com a disposição interna de amor, de sentimento, de compreensão, que é a benevolência. E saber distinguir um pouco hoje as duas dentro da nossa visão à luz da doutrina espírita, né? Então, para que a gente possa iniciar, peguei a leitura aqui, né, a íntegra do item 20, para nós entendermos do que se trata, do que nós vamos falar hoje, né? Então, o item 20, na verdade, ele é uma pergunta e uma resposta. Olha só, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ou seja,
Eu posso ser caridoso, né, quando a gente fala de beneficência ali também, só com pessoas que compartilham da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido, né, e não necessariamente um partido político, mas partidos que a gente toma, né, partes que a gente toma na nossa vida. E aí São Luís, o Espírito de São Luís responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita, ou seja, o conceito de seita e de partido, é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Né? E aí, quando eu li essa passagem, me fez lembrar de quando a gente era criança e de repente chegava com um amigo e falava assim: eu sou irmão seu. Eu sou irmão seu? Não, você não é meu irmão. Não, nós é irmão por parte de Deus. Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação, uma brincadeira, e não, nós somos irmão por parte de Deus, né? Então todos nós, por parte de Deus, somos irmãos. Mas continuando, o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Então, quando nós temos a moral cristã, né, a caridade dentro da gente, a gente não precisa saber detalhes menores. Será que eu vou escolher quem eu vou ajudar? Logicamente, às vezes a gente faz na vida da gente, a gente faz um pequeno julgamento, né? Eu acho que alguém precisa mais do que outro. É normal, nós fazemos isso, né? Eu acho que alguém se esforçou mais do que outro, então alguém está correndo mais atrás dessa oportunidade do que outro, então eu vou ajudar esse daqui. Isso é normal dentro do nosso conceito de humanidade, nós temos isso, né? Mas o que nós não podemos deixar vamos dizer, se você tem que escolher entre duas pessoas, né, entre duas ajudas, entre duas caridades, vamos assim dizer, a gente não pode deixar de entender que a outra pessoa também tem méritos, que a outra pessoa também tem oportunidades, né, que ela tem também as suas razões, e entender que nós somos diferentes, que nós temos que ter a capacidade de entender que somos diferentes, e isso não pode entrar no nosso julgamento de simplesmente vou ajudar alguém porque é mais parecido comigo. Tá? Obedeceria um cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Então, ou seja, seria cristão eu não ajudar alguém, eu repelisse alguém que pensa diferente de mim? Hoje, aqui no Brasil e no mundo, não só no Brasil, né, nós temos uma sociedade tão polarizada. Então, se você não, né, para muitos que vão se radicalizando, se você não faz parte de um, automaticamente você faz parte de outro, e se você não pensa igual eu, tudo que está dando errado no mundo aí é culpa do outro lado. Então, ou seja, será que a gente tem que repelir as pessoas que pensam diferente da gente? E aí vem outra resposta, né? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. E aí a gente entra no preceito do exemplo. Que quando a gente dá o exemplo, quando nós damos o exemplo,
o exemplo é para a posteridade. Então, nós falamos, logicamente, estamos aqui numa casa espírita, da doutrina espírita, né? Uma doutrina em comparado a outras religiões, aí, uma doutrina muito nova, né? Se a gente for pegar em relação a outros credos, a catolicismo, a islamismo, a judaísmo, né? Entre outras aí, dentre budismo, né? Dentre tantas aí, a gente tem que entender, né, que nós temos que fazer diferente, porque independente do que essas pessoas pensam, nós temos que dar o exemplo. Então, o exemplo, ele é universal. E vamos ver, inclusive, uma passagem aqui sobre isso. E aí vamos debater um pouco sobre a caridade e essa benevolência exclusiva, ou seja, só para aqueles que eu acho que deve ser. Então, a caridade, na visão espírita, ela é essencialmente uma prática que vai além das aparências, ou seja, além do se mostrar. Ela conecta a verdadeira essência do amor, sem barreiras de crenças ou preconceitos. Então, acho que alguém já começou a pensar em alguma parábola aí que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, né? Nesse item 20, mostra, né, a importância dessa benevolência exclusiva. E aí, uma das lições, né, introduz a prática de amar ao próximo sem essas distinções, que é essencial para a caridade. E aí Jesus sempre disse, né, amai os vossos inimigos, e não sempre levar isso ao pé da letra. Amai os vossos inimigos não é dar o abraço no inimigo, não é isso. É sempre nós sermos, pelo menos, indulgentes para com esses não inimigos, mas sim desafetos. Nós temos os nossos desafetos e nós também somos os desafetos de alguém nessa vida. Não somos só nós que sofremos, não, nós também fazemos alguns sofrerem. E aí, quando nós abolimos, né, o espírito de seita, de partido, de estar somente em um determinado grupo, né, quando nós entendemos que o mundo é muito mais do que a minha bolha, certo? Nós temos que reconhecer que a fraternidade, ela é humana. E essa fraternidade, sendo humana, ela tem, logicamente, que atender a todos os seres humanos, certo? E aí essas barreiras criadas por crenças, partidos, nacionalismos, interesses de nações, né, limitam a verdadeira caridade. Então, muita gente pensa, né, nossa, onde que esse mundo vai parar? Infelizmente, aí de uns 3, 4 anos para cá, se a gente pensar aí, já pipocou no mundo, né, de uma maneira simples, mas pipocou no mundo ali, basicamente, 3 guerras grandes, né, ali na Rússia com a Ucrânia, Palestina com Israel, Irã agora, juntamente com Israel, Estados Unidos. Então, a gente pensa, na verdade, que a coisa, muita gente fala assim, né, a gente vê às vezes alguma postagem na internet que é o apocalipse, que é muita gente que está acontecendo as coisas ruins, mas assim, o mundo, por incrível que pareça, já passou por dias piores. Então, quando nós estudamos, quando nós falamos, quando nós difundimos essa abertura da caridade para toda a humanidade, isso vai além
do nosso querer. Isso vai além do nosso nacionalismo, isso vai além de ser espírita. Isso é o correto, moralmente falando, né? E por isso, o verdadeiro cristão, já que nós estamos aqui sob a luz do Cristo, ele vê irmãos em todos, independente de crenças ou opiniões. Nós somos irmãos por parte de Deus, né? E essa caridade é um ato de amor genuíno que transcende qualquer preconceito. O foco é a ajuda. E aí, quando Jesus disse, né, amar os vossos inimigos, né, se contrapõe à exclusão. A tendência dentro da nossa imperfeição seria nós excluirmos, retaliarmos, né, os nossos inimigos. Mas para o nosso crescimento moral, e aí a caridade, ela é muito maior para quem pratica do que para quem recebe, né? Ela vem trazer um conceito de amor universal e incondicional, independente de qualquer condição, certo? E esse independente de qualquer condição é socorrer, ou seja, fazer aquela benevolência como um ato desinteressado. Já tivemos falas passadas aqui que o ato desinteressado é não esperar nada em troca. Não esperar nada em troca. E aí, esse alguém que a gente pode estar ajudando poderia ser um potencial adversário na nossa vida. Poderia ser uma pessoa que às vezes deixaria uma pedra grande no nosso caminho. E aí, será que o confronto, será que o conflito, ele é a melhor solução? O conflito separa pessoas, né? Enquanto o amor, ele une pessoas. Então, e quem ama, aí a gente coloca a caridade como a irmãzinha, né? Uma forma de amor, na verdade. Quando ele ama, a gente se transforma. Essa transformação moral. Mas caridade, o que é caridade? De acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 886, tem a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí, a resposta é extremamente simples. Olha só, 3 linhazinhas aqui, ó. Caridade é a benevolência com todos, e aí nós já comentamos que benevolência é não olhar o partido, a seita ou o grupo que determinado irmão participa. E, logicamente, em se tratando de um mundo de provas e expiações onde estamos, né, a indulgência com as faltas alheias, né, e o perdão das ofensas. Então, ou seja, além de eu ter que ser benevolente, eu tenho que perdoar as ofensas e as faltas alheias. E quando eu falo perdoar as ofensas e as faltas alheias, eu estou falando de não excluir ninguém. Eu estou falando de incluir pessoas, incluir irmãos que, independente do que pensam, possam também contribuir para um mundo melhor. Às vezes eu me pego pensando, né, tanto que o mundo é diferente, todos nós aqui, né, e o mundo tem aí 8 bilhões
tantos milhões de pessoas, né? Todos nós temos experiências diferentes. Todos nós temos experiências diferentes. E às vezes, Onofre, eu fico até pensando assim, o tanto que é difícil para a espiritualidade administrar isso tudo, né? Do tanto que é diferente. Imagina a gama, o leque de pensamentos diferentes que nós não temos no mundo, né? E o pensamento aí formado pela experiência de cada um durante a sua existência. Imagina o que é você entender a falha de uma pessoa, mas que ela teve uma experiência de vida muito diferente da sua. Então, quando nós falamos, né, dessas indulgências com as faltas alheias, nós temos também que pensar que nós também temos faltas alheias. Às vezes, nós achamos, não, mas isso não é uma falta, né? Isso não é um defeito, não é um vício que eu tenho. Mas aquilo é sim um vício. Tá? E aí, como alguns já podem ter imaginado, nós entramos numa parábola bíblica muito famosa, que é a parábola do bom samaritano. Né? Acho que todos aqui conhecem essa parábola, a ouviram em algum momento da vida, né? Mas essa parábola, ela cabe muito bem aqui no nosso contexto, do que a gente está falando, né, de beneficência, de benevolência. Então, a parábola do bom samaritano, ela exemplifica a verdadeira definição de próximo, destacando que ajudar o necessitado transcende, ultrapassa barreiras sociais e religiosas. Essa parábola, né, logicamente, às vezes ela não foi uma história real, mas sim uma história que Jesus ensinou, né, contou para ensinar determinadas situações à população, né, daquela época, ao povo daquela época. Hoje nós temos acesso a tudo, né? Hoje nós temos acesso a montar uma apresentação dessa aqui, eu tenho acesso à internet, eu leio muito, todos, né, uma rede social, uma conversa com alguém, papel, pega ali uma mensagenzinha para fazer uma oração à noite. Hoje é tudo tão fácil da gente entender. Agora imagina o que era uma parábola dessa sendo contada há 2000 e tantos anos atrás. Vocês acham que o povo daquela época, da região ali, tinha o entendimento, a capacidade de compreender, ou mesmo a divulgação dessas ações de uma maneira que a gente tem hoje? Eu acredito que não. Então, isso, né, hoje é muito fácil a gente pensar nessa parábola, mas na época ela entrou, vamos dizer, na Bíblia, porque realmente ela é revolucionária. E aí, Jesus contou, né, o contexto de quando Jesus contou essa parábola, em resposta à pergunta de um doutor da lei, de quem é esse próximo, situando, né, a lição que o alvo essencial é o amor ao próximo, independente de quem seja esse próximo. Aqui fala de laços sanguíneos ou religião, né? Mas é independente de quem seja o próximo. A história é focada no amor. A história não é focada nas pessoas, não é focada no fato. A história é focada em contar
A parábola, né, a história, ela é contada com o foco em ter uma moral. Os personagens, né, antes do samaritano passar, teve o sacerdote e o levita que passaram ali. E um sacerdote são figuras religiosas que ignoraram o ferido e simbolizam a hipocrisia e a falta de ação. A hipocrisia de eu até ajudo, mas não é do meu, então fica meio complicado de ajudar, né? E a falta de ação do famoso assim, nossa, mas essa situação aconteceu aqui perto de mim mesmo. Acho que eu vou fingir que eu não vi. Vou só virar o rostinho ali e vou fingir que eu não vi, né? E todas essas duas situações, né, de hipocrisia e de falta de ação, ela contrasta com o verdadeiro sentido do que é caridade. Ou seja, os dois ali, no caso, eles arrumaram um motivo para não fazer. A consciência da gente muitas vezes busca isso, né? Eu preciso de uma explicação que vai deixar minha consciência tranquila do porquê que eu não fiz isso, né? E, logicamente, eu já comentei isso aqui algumas vezes, é normal que muitos de nós fiquemos tímidos, receosos ou mais retraídos em determinadas situações. É normal, nem todo mundo está lá na linha de frente, vamos assim dizer, da caridade. Mas lembrando que essa caridade, essa benevolência, essa beneficência, ela pode ser feita todos os dias por nós. Todos os dias, desde que nós estejamos abertos. E eu falo no dia a dia, eu não estou falando simplesmente dessas situações especiais, né? O samaritano é um inimigo que ajuda. Então, tradicionalmente, para aquele ferido, o samaritano era visto como um inimigo. Porém, é o único que demonstra compaixão ao cuidar do ferido e ainda pagar a sua hospedagem, né? E aí, essa atitude, ela é um exemplo de que a verdadeira caridade pode vir de onde menos se espera. E acredito que todo mundo aqui na vida já passou por uma situação dessa, de passar alguma dificuldade, qualquer, moral, financeira, um mau momento ali da vida, uma dificuldade que surgiu, e de repente, do nada, aparece alguém que você menos esperava e te ajuda. E isso você consegue ver, né, que não é só nós que temos que aprender a ser caridosos, não. Os outros irmãos também têm. Nós somos instrumentos para receber caridade, mas nós também somos instrumentos para fazer caridade. E aí é essa troca mútua que nós temos que ter, né? E essa parábola, ela revela que o próximo, ele é definido por ações de misericórdia e assistência ao necessitado, não por vínculos, né, de nacionalidade, religião, e amplia o conceito de que a caridade, ela é para todos. A caridade, ela não é exclusivista, ok? E outra lição, né, que essa parábola nos ensina é a questão do vá e faça o mesmo, né? Não só o vá e não peques mais, mas vá e sejas caridoso também, né? E essa parábola enfatiza, né,
que a prática da compaixão ativa no cotidiano independe de quem seja o próximo. Se o próximo bateu no seu portão, né, lá pedindo ajuda, se o próximo está na porta de algum comércio que você está entrando, se o próximo é uma pessoa que você ficou sabendo que está precisando de uma ajuda, né? Quem é o próximo? O próximo é aquele que precisa de ajuda. E essa história, né, do bom samaritano, ela simboliza o amor ilimitado e sacrificial, destacando que a verdadeira obediência a Deus inclui em cuidar do próximo como a ti mesmo, né? E aí tem lá um mandamento divino dos 10 lá que fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizerdes com você. Tem várias faces dessa mesma simbologia. E aí, a caridade, ela influencia pesadamente na nossa evolução espiritual e também na nossa evolução social. E o que é benevolência? O que é beneficência, né? São palavras tão parecidas, né? O que é a essência dessa caridade? Ela combina da ação extrema e da disposição, da ação externa, me desculpem, e da disposição interna de fazer o bem. Ou seja, do vá e faça você mesmo, mas faça de coração, mas faça procurando fazer o bem. E, logicamente, né, refletindo num compromisso profundo com o próximo, pensando em realmente ajudar o próximo, não pensando em ter um retorno daquilo. Qual é o conceito de beneficência? Ações concretas de fazer o bem, como dar alimentos ou, por exemplo, assistência financeira, roupas, né, coisas materiais. Já a benevolência é a disposição interior de desejar o bem ao outro, promovendo uma atitude contínua de bondade e respeito nas relações humanas. Uma complementa a outra, mas muitas vezes nós achamos que somente a beneficência basta. Somente eu ir ali ajudar materialmente basta. Lógico que ajudar materialmente, às vezes, a depender da situação, é o que realmente precisa, é o que realmente o próximo está precisando. A gente comenta muito assim, ele está com fome. A palavra amiga não vai matar a fome dele. Então, o que vai matar a fome é o prato de comida. Ele está numa situação, às vezes, de estar descuidado. A palavra amiga, né, a boa ação, necessariamente não vai ajudá-lo. Às vezes, uma ação material, uma ação física, elas é o necessário ali. Mas não é só isso. E aí nós temos que mudar os nossos sentimentos quando nós pensamos em ajudar o próximo. E aí, mudança de sentimentos, ela vem com a nossa reforma íntima e principalmente, né, lutando contra o dragãozinho do eu quero algo em troca. Porque no ímpeto da nossa imperfeição, de todos nós aqui no mundo de provas e expiações, a gente quer uma coisinha em troca, que seja um reconhecimento. Quantas vezes a gente ajudou alguém e falou assim, nossa, fulano ali não falou nem um obrigado, né? Só queria um mal agradecido, né?
Mas aí a gente tem que entender lá as falhas alheias. Será que a pessoa não estava tão desnorteada, tão, desequilibrada, que ela não se lembrou nem de falar obrigado? É uma possibilidade. Eu tenho dias aí no meu trabalho que eu vou no WhatsApp, eu já tenho que conversar com alguém, eu já vou lá, fulano, papapá. Aí a pessoa manda assim, bom dia, tudo bem? E eu, esqueci de falar o bom dia. Às vezes a gente pensa em tudo ser tão prático, em tudo ser tão mecânico, e não é. Então a gente tem que entender que as pessoas têm comportamentos diferentes, elas têm experiências diferentes, E reduzir essa caridade apenas à beneficência apresenta uma visão limitada, que pode resultar em somente práticas assistencialistas, somente práticas de auxílio material. Essas ações são necessárias, tá? Porém, elas não transformam profundamente a vida e nem a estrutura social. Será que aquela pequena ajuda minha, eu estou ajudando aquela pessoa a se emancipar, a ela se tornar independente, a ela começar também a refletir sobre as necessidades da vida dela, E aí, a benevolência, ela se estende além da simples ajuda material. Ela inclui educação, compreensão, como eu disse, aí a promoção da dignidade, sendo uma visão muito mais abrangente que considera o contexto e a necessidade dos outros. Eu entender o próximo que eu estou ajudando. Quando a caridade se limita apenas a doações, corre um risco de se criar uma dependência psicológica daquilo. Ah, não, é só ir ali que o pessoal ajuda. O pessoal está ajudando mesmo. E lógico, isso não é, vou te ajudar só 2 meses aqui, o resto eu não vou te ajudar, não. Não é isso. Mas é que a ajuda, ela deve ser não só material. Você mostrar para a pessoa a importância dela também se emancipar, E não necessariamente eu estou falando emancipação financeira, mas de ela reaver, às vezes, um equilíbrio da mente, um equilíbrio moral, ela entender a possibilidade que ela tem de, ao se reestruturar, também poder ajudar alguém. E aí a gente vai criando, célulazinhas de pessoas que fazem caridade. A benevolência autêntica, ela implica em desejar que o outro alcance justamente essa autonomia, podendo às vezes, aqui fala não necessitando mais de ajuda, mas ainda se tratando do mundo de provas e expiações, até o final dos dias aqui, de todos nós, acredito que dos dias materiais, de todos nós, acredito que nós vamos precisar de ajuda, Mas aqui fala de não necessitar mais de ajuda em determinada situação X ali, tá? E essa benevolência, ela é um motor de emancipação e ajuda o próximo a se desenvolver integralmente. E aí eu começo a modificar não somente situações, eu começo a modificar vidas. E aí, se eu modifico vidas, eu realmente fiz uma caridade. Então, a verdadeira caridade, ela combina, essas ações de beneficência e benevolência, ações externas de auxílio material, mas também a disposição interna para o bem, promovendo essa transformação pessoal e social das pessoas. Partindo para os finalmente aqui, existe um complemento na literatura falando,
né, algumas obras de Emmanuel sobre a paciência e a dupla beneficência. Paciência e beneficência são elementos essenciais na prática da caridade, refletindo a verdadeira essência do amor ao próximo, segundo Emmanuel. Ser paciente é ser indulgente para com as falhas alheias. Nós falamos isso lá atrás no conceito de caridade, né? Na revista O Reformador, em sua edição de abril de 61, Emmanuel reflete sobre a passagem de Paulo aos Coríntios, né? A caridade é paciente e benigna. Cuidar de todos é uma obrigação de todos, mas não somente no âmbito material, mas também em outros setores da vida. Ou seja, ser indulgente com as falhas alheias, né? Ajudar independente de quem seja. A bondade em outros setores da vida, pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, né? Nos dois lugares citados aqui, né? Na sua vida social, no seu grupo que você vai de alguma situação, todo mundo passa por alguma situação de conflitinho, né? E aí, será que nós temos paciência para passar por essa situação de conflito sem comprometer a nossa benevolência, a nossa beneficência? No livro Convivência, né, Chico Xavier com Emmanuel distingue entre beneficência externa, como doações, e beneficência íntima, o que ocorre nas relações humanas. E aí, também, nessa mesma mensagem, diz que a verdadeira ajuda é aquela que não busca o reconhecimento. Eu não busco nem o meu muito obrigado, mas que ela transforma a vida do próximo. E essa beneficência externa, ela alivia o corpo, mas a interna, a beneficência interna, ela sustenta a alma. Ela promove transformação moral. O verdadeiro crescimento moral acontece quando nós unimos ambas as duas, o que está até redundante, né? Que eu já estou falando aqui, mas é para fixar, é porque não adianta eu só ter um tipo de auxílio. E essa caridade plena, ou seja, ela no seu mais alto grau de expressão, né, que é o amor, ela une essas duas ações. E é uma prática equilibrada que resulta no impacto positivo, tanto para quem doa, quanto para quem é beneficiado. Acho muito interessante que quando nós praticamos alguma virtude, e essa virtude ela é com alguém, né, num relacionamento humano, o tanto que nós ganhamos, né, o tanto que quem pratica, quem transforma, moralmente falando, ganha. E fica uma última mensagem, né? Que a verdadeira caridade é o caminho para a evolução espiritual e construção de um mundo fraterno. Ou seja, a gente acha que o mundo está piorando, mas não está, não. Eu costumo falar que antigamente o pessoal de uns 70, 80 anos atrás andava de revólver na cintura, era bravo demais. E hoje, por exemplo, a gente não vê isso mais, né? Pelo menos não com constância, né? Ou seja, será que o mundo evoluiu? Será que o mundo está evoluindo? Existem conflitos, existem choques na nossa sociedade? Sim. Mas a transformação, ela é de cada um de nós. Ela pertence a cada um de nós. E nós, nos transformando, a gente cria um mundo melhor. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma boa noite. Muito obrigado.